Obrigada, Anne, mamãe. Bom, como elas já disseram, eu não pude ir porque mudou o horário do meu trabalho, justo nessa semana. A partir de agora eu trabalho à tarde e à noite. Mas como eu já tinha feito parte do meu estudo, para não sobrecarregar também a Anne e a mamãe, eu vou fazer minha apresentação desse jeito. Hoje vai ser por vídeo. A mensagem que ficou para mim é a número 22 do livro que a gente está estudando, Eduque Suas Emoções. Eu queria começar falando sobre o título dessa mensagem. Eduque as emoções. Educar. A gente pode lembrar vários momentos da nossa vida que a gente teve contato com educação. Por exemplo, a educação formal, na escola. Quem não se lembra de ter saído exausto de uma prova cansativa, de ter ficado tão cansado de estudar para uma disciplina difícil, de ter que ler um parágrafo 10 vezes para conseguir compreender aquilo? Quer dizer, a educação exige do aluno, de quem está aprendendo, esforço. Não é do dia para a noite que se aprende. Quantas vezes tivemos que repetir contas tão básicas de matemática para conseguirmos aprender? Outro contato com a educação é das crianças, sejam nossos filhos, irmãos mais novos ou da nossa própria educação. O pai, uma mãe, não adianta ele dizer para o filho uma vez só que não é para o filho colocar o dedo na tomada. Muitas vezes é preciso repetir aquilo 1000 vezes até que o filho efetivamente entenda que ele não pode colocar o dedo na tomada porque ele vai levar um choque. Na semana passada, inclusive, eu e a mamãe a gente teve a oportunidade de assistir uma palestra da Roseli Sayão, que é uma consultora em educação, psicóloga. Há mais de 30 anos ela atua no mercado e é colunista da Band News FM. Ela falou justamente sobre essa questão do esforço que os pais têm que ter na educação dos filhos e paciência, porque não é fácil, mesmo ela reconheceu, ensinar as crianças o que elas podem fazer, o que elas não podem, colocar os limites, justamente essa questão da paciência e da perseverança. E ela disse, educar não é uma tarefa fácil. Pais que não querem ter trabalho, que querem ficar no sofá mesmo, não têm que ter filhos, porque a educação exige deles uma dedicação muito grande. A mensagem Eduque as Emoções fala principalmente de casos quando nós nos deparamos, entramos em contato com pessoas pela primeira vez na nossa vida. Seja uma pessoa nova que aparece na família, um namorado novo de algum parente, um marido, uma esposa nova, um filho de algum parente que a gente começa a ter contato, uma pessoa nova na vizinhança, no trabalho. Independente de onde for da nossa convivência, novas pessoas aparecem nas nossas vidas. Isso é bem comum. E ele fala que nesses momentos temos que saber educar a mente, o que é muito difícil para muitas pessoas. Alguém que a gente esteja vendo pela primeira vez, devemos conter excitações desnecessárias que não deveríamos ter. Muitas vezes, ao encontrar uma pessoa pela primeira vez, desenvolvemos uma simpatia por aquela pessoa sem muita explicação e ficamos deslumbrados com esse amigo novo. Aí ele nos alerta, devemos ter acima de tudo bom senso. Sim, tratar o próximo com fraternidade, mas guardar essa abertura maior do coração para depois. Ou seja, esperar que o tempo possa construir aquela relação naturalmente. E não de uma maneira muito forçada, já com aquela pessoa nova ali na família, na vizinhança ou no trabalho. Abrir o coração, contar um monte de coisa da sua vida para aquela pessoa e depois exigir, muitas vezes, algo em troca que aquela pessoa não vai dar. A gente não conhece ainda aquela pessoa e por isso é preciso dar tempo para conhecer. Essa simpatia tem que ser, portanto, sempre, mas medida. E aí ele nos diz, porque senão a gente acaba se frustrando e gerando decepções. Por outro lado, quando conhecemos uma pessoa nova, muitas vezes criamos uma antipatia gratuita. Pela primeira vez que vemos aquela pessoa, não gostei. Porque acabamos muitas vezes julgando a pessoa pela roupa que ela está vestindo naquele dia, pelos gestos, pelo jeito que ela fala. Muitas vezes isso é fruto até de um preconceito que a gente tem. E acaba gerando essa antipatia e mais, estendendo essa antipatia, falando dessa antipatia para as outras pessoas em volta. Então chega uma pessoa nova no trabalho, a pessoa não cumprimentou, pronto. A pessoa é mal-humorada, é mal educada.
E aí, além de achar ela mal educada, eu não me contento com isso. Eu ainda comento com todos os colegas. Ah, você já conheceu o novo chefe do departamento? Ah, ele é mal-humorado. Não, mal educado. Nossa, vai se preparando. E a gente monta uma imagem daquela pessoa dentro da gente e acaba reproduzindo para as outras pessoas. Uma imagem que muitas vezes está descolada, completamente diferente do real. Por isso ele diz que devemos ter cuidado e manter cautela com as pessoas, mas sempre desenvolvendo um sentimento de cooperação. E nunca taxar, e nunca pré-julgar as pessoas por um encontro que a gente teve, o primeiro deles. Devemos ter sempre cuidado para não pecar por excesso ou por falta, tendo maturidade emocional. E aí ele fala aqui algumas frases que é bem comum da gente ouvir. Ah, eu descobri que fulano não era quem eu pensava. E a gente culpa o fulano. Só que na verdade quem pensava era eu. Eu pensava que fulano era de um jeito. Eu fiz um julgamento dele, do fulano, e agora eu me sinto frustrado. Quem está frustrado sou eu. Eu coloquei expectativas naquela pessoa. E não ela colocou expectativas em mim. Foi o contrário. Também fala, estou muito decepcionado com tal pessoa. Você estar decepcionado com uma pessoa, é você que gerou essa decepção. Por quê? Será que foi porque eu não dei tempo para aquela relação? Ou coloquei uma expectativa muito grande naquela pessoa? Será que aquela expectativa que eu coloquei na pessoa, se fosse comigo, eu saberia retribuir aquela expectativa? Então ele joga muito essa questão da reflexão que devemos ter na relação com as pessoas dentro da gente. Que muitas vezes ficamos magoados, ficamos ressentidos, guardamos sentimentos ruins em relação às pessoas com a gente, que na verdade fomos nós que não soubemos educar as nossas emoções para saber lidar com essas circunstâncias. E aí no final ele remete ao capítulo 17 para o item 3 do Livro dos Espíritos, ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele coloca aqui como meditação, assim como em todas as outras mensagens. E esse item é bem importante, que ele fala do homem de bem. Eu vou ler o parágrafo que está no livro e para comentar ele um pouquinho. Ele fala da caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, ou seja, ainda que pequena, quanto a poderia evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Quer dizer, devemos, além de não praticarmos o mal a uma pessoa, não propagarmos uma imagem ruim que a gente tem daquela pessoa, sermos indulgentes com aquela pessoa, praticar sempre o bem, praticar sempre a caridade com o próximo. E aí ele continua dizendo que fazer a caridade é fazer a caridade sem esperar nada em troca, sem esperar ser retribuído com isso, o que é algo que a gente ouve muito frequentemente. A pessoa que faz algo bom espera algo em troca, ou os espíritas fazem algo bom, já ficam imaginando, eu vou ter bônus horas lá no céu. Quando eu morrer eu vou ter bônus horas. Às vezes a nossa dívida é tão grande que aquele pouquinho que a gente faz não dá nem para cobrir os juros da dívida, né? É muito pouco. E aí ele continua dizendo ainda sobre a caridade, sobre esse auxílio ao próximo, que é não alimentar o ódio, nem o rancor, nem o desejo de vingança, perdoar sempre, ser indulgente com as fraquezas alheias, ou seja, não exacerbá-las, não ficar colocando com lupa e lente de aumento as fraquezas e as dificuldades dos outros, e pelo contrário, olhar a nossa consciência e quais são as nossas dificuldades e trabalhar nelas, e não ficar querendo o tempo todo enxergar do próximo. Ainda sobre isso, e para finalizar, gostaria de falar sobre uma mensagem de um livro bem bacana do Dr. Alberto Almeida, que é nosso conterrâneo também de Belém do Pará, o livro O Amor Pede Passagem. Nessa mensagem que eu vou falar, ele fala bastante sobre o amor nas diferenças e semelhanças. É o capítulo 12. E ele conta aqui que é muito comum a gente ouvir na rua as pessoas dizendo que
para que uma relação dê certo, duas pessoas deem certo, seja como pai e filho, irmão e irmã, ou então como marido e mulher, tem que ser pessoas semelhantes, porque as diferenças destroem os relacionamentos. E por outro lado, a gente ouve gente dizendo que são os opostos que se atraem. E o que ele diz aqui justamente é que nenhum dos dois é verdade. As duas afirmações são muito frágeis e tem que ser consideradas as diferenças e as semelhanças. Do lado das semelhanças no relacionamento, muitas vezes as semelhanças geram uma disputa. Pessoas semelhantes querem muitas vezes um ser melhor que o outro. Se os dois são responsáveis, por exemplo, os dois querem mostrar que um é mais responsável do que o colega do lado, do que o marido, do que o amigo, do que o vizinho, do que o familiar. E essa disputa acaba gerando problemas dentro do relacionamento, uma turbulência, um choque. Ou, por exemplo, pessoas semelhantes, as duas são impulsivas e acaba gerando uma impulsividade ainda maior. Do lado da diferença, ele também diz que pode gerar muitos problemas na relação se essas diferenças não forem bem trabalhadas. Porque acaba que uma pessoa que, por exemplo, é mais emotiva, quer mostrar para o racional que ser emotivo é certo, que um é certo e o outro é errado. Em pares de diferença que ele separa aqui, como, por exemplo, a impulsividade e a reflexão, a inteligência cognitiva e a habilidade afetiva, a subjetividade e a praticidade, que são coisas, diferenças que a gente encontra em todas as relações. E ele finaliza dizendo que cada relação tem suas diferenças e tem as suas semelhanças. Ninguém é completamente diferente, ninguém é completamente semelhante. E que existe sim um padrão de predominância, com mais diferenças do que semelhanças, ou o contrário. Mas que é preciso tomar dois passos para que as relações deem certo com a amorosidade. O primeiro, saber articular as diferenças harmonicamente. O que ele quer dizer com isso? Que é enxergar as diferenças dos outros e saber aprender com essas diferenças. Entender que as diferenças são muitas vezes uma oportunidade para que a gente possa aprender com o outro. E é algo que a gente diz muitas vezes aqui em casa, que cada um da família tem a sua particularidade, a sua diferença, e algo para contribuir com a família toda. Por exemplo, o meu irmão é muito equilibrado, é muito quieto, sabe lidar com as situações, mesmo as mais difíceis. É algo que muitos de nós temos que aprender. O meu pai já é uma pessoa muito caseira, muito família, dá muito valor à família, a essa união, o que também é algo que podemos aprender. E cada um tem a sua diferença, a sua particularidade, que pode ensinar para os demais. E a segunda coisa que ele fala, além de saber lidar com essas diferenças de forma harmônica, é manejar sabiamente as imperfeições. Ou seja, entender que o outro erra, que o outro tem problemas, tem dificuldades, assim como nós temos. E ele diz que essa dificuldade, que é entender essas imperfeições dos outros, é uma dificuldade muito grande que nós temos, é uma tarefa complexa e demorada, que exige esforço, assim como lemos aqui, educar as emoções exige esforço, mas que deve ser feita simultaneamente com a tarefa anterior, para que a gente tenha sucesso e êxito nas nossas relações. E aí o Dr. Alberto Almeida finaliza dizendo que para as relações darem efetivamente certo, temos que ter relações com amorosidade, cumplicidade e reciprocidade, independente de que tipo de relação. É isso que eu tinha para falar hoje. Agradeço a atenção de todos e passo de volta a palavra para a Anne e para a mamãe.